Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título Por que não creio na ressurreição de Jesus? Falando um pouco nesse domingo de Páscoa, dia 16 de abril de 2017, falando um pouco acerca dessa data comemorativa religiosa, não deixa de ser também uma data comercial, com vendas de ovos de Páscoa, enfim, mas também é religiosa, tanto no judaísmo, que onde os judeus comemoram a saída do povo hebreu do Egito, e no caso do eles comemoram a ressurreição, eles creem na ressurreição da pessoa de Jesus Cristo, tá? Após ele ter sido morto na sexta-feira, ficou sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Enfim, eu vou falar o porquê eu não creio na ressurreição de Jesus, tá? E também quero falar um pouco porque eu não... quando me perguntam, também respondendo, o que algumas pessoas me perguntam, poxa, você é um cara que estuda a Bíblia, você é um cara que tem um conhecimento de teologia, enfim, não é um cara leigo, tão leigo. Por que você não crê em Jesus? Você crê em Jesus? Tipo, A pessoa pergunta. Eu falo, olha, eu até creio em Jesus, mas não da forma que está descrita aqui na Bíblia, da forma 100% leal que está escrito dentro do livro sagrado cristão, nos evangelhos no caso, como também não creio na forma que a igreja prega sobre Jesus, tá? Então assim, eu creio que Jesus ele possa até ter existido, mas eu não creio que Jesus ele ascendeu aos céus, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, observando cada um dos que estão aqui nessa terra. Eu não tenho essa visão, não creio dessa forma. E no caso, meu ponto de vista, ele é um ponto de vista assim, mais histórico, não propriamente envolvendo se realmente Jesus existiu. Eu sou um pouco agnóstico referente à questão da existência de Jesus. Eu creio que Jesus sim possa ter existido, tá? Mas não como a igreja ensina e nem como também a Bíblia, no caso os evangelhos relatam. Por quê? Devido, se você lê os evangelhos, que dentro do cristianismo é considerada a fonte oficial da existência, da história de Jesus, ele relata diversos absurdos, ilógicos e irracionais que, enfim, nunca ninguém provou pessoalmente. A começar, por exemplo, pelo seu nascimento virginal. Tá? É uma coisa absurda, uma pessoa nascer de uma virgem, e ser concebida em espírito e se nascer de uma virgem. Já começa primeiro a problemática aí. Outra problemática é a questão dos milagres de Jesus, dos seus feitos, tá? Então vou citar alguns aqui que existem diversos. Transformar água em vinho, conforme João 2, fazer a multiplicação de pães e peixes, conforme Mateus 14. Enfim, amaldiçoar uma figueira, porque a mesma não deu fruto. Curas, curar cego, coxo, aleijado, enfim, até mesmo andar sobre as águas, que é um dos seus milagres também que, enfim, não traz benefício nenhum extraordinário, simplesmente é um relato. Se transfigurar em profetas, no caso de Elias, ou enfim, Moisés ou Enoque, então, enfim, são diversos relatos absurdos, tá? Que você vai ter uma necessidade de fé para crer que aquilo ele foi real, existiu, A maior dificuldade do cristão, que o cristão pensa que um cético tem, é de acreditar nesses relatos, tá? Realmente não está errado, mas eu vou falar do meu caso, por exemplo, por que eu não creio nesses relatos absurdos, tá? Qualquer cristão vai concordar, realmente os milagres, os relatos é absurdo, é ilógico, mas quem tem fé, quem crê, não tem dificuldade de aceitar esses absurdos. Então eu trouxe aqui no vídeo aqui algumas passagens, tá? Que nem por exemplo aqui em João 14, a partir do verso 10. Depois eu recomendo você ler todas essas passagens que eu exponho aqui, eu recomendo depois com calma você ler elas. Jesus, o capítulo todo no caso, Jesus ele fala aqui. Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Se estou no Pai e o Pai está em mim, Se vocês creem por causa das minhas palavras, se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço,
Jesus diz aqui no verso 12. Veja, preste bem atenção nesse verso 12 que vai ser lido aqui. Você pode conferir na sua Bíblia, tá? Preste bem atenção. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai, né? E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Verso 14, eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então, ou seja, Jesus ele fala que para os seus discípulos, se eles não creem nele pelas palavras, tá? Pela argumentação falada, então pelo menos creiam em mim, né? Jesus ele fala, creiam em mim, pelo menos pelas obras que eu faço. Tá? Então, ou seja, se você pegar os 4 evangelhos canônicos que você tem dentro da sua Bíblia, presta bem atenção, principalmente se você é cristão, tá? Presta bem atenção. O meu foco aqui não é fazer você se tornar uma pessoa incrédula cética, porque isso não é uma verdade absoluta, mas é para você parar para pensar um pouco, tá? Se realmente o que você tem depositado a sua fé tem valido a pena. Veja bem, Jesus ele fala aqui, né? Aquele que crê, isso é ver, quem crê em mim, né? Aquele que crê nele fará as obras que ele fez e outras até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai, tá? E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome, tá? Então, seja, Jesus, ele fala que tudo é possível, tá? As obras extraordinárias que Jesus fez, como por exemplo, transformar a água em vinho, andar sobre as águas, tá? E os milagres, multiplicar alimentos, tá? Cara, são relatos extraordinários. E o relato por si só já é extraordinário. E ele dá a condição, segundo o que está escrito no texto, ele te dá a condição de você fazer isso. Qualquer um que crê nele. Então, ou seja, você se declara ser cristão. Se você é cristão, obviamente você vai crer em Jesus. Então, ou seja, como provar que o cristianismo é uma verdade absoluta? É realizando as obras que Jesus fez. Jesus, além dele se ressuscitar entre os mortos, existe relatos nos evangelhos que Jesus ressuscitou. Vide o caso de Lázaro, no evangelho de João, e o caso da filha de Jairo, né? Que ele ressuscitou ela. Agora, você que é cristão, você que tem 15, 20, 30, 40, 50, 80 anos de idade, para você que é cristão, quando que você viu uma pessoa, tá? Você pega, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Eu vou só dar um exemplo do Brasil, tá? Não vou nem citar os países. 200 milhões de habitantes, certo? Se 86% da população se declara cristã, tá? Joga aí que mais de 160 milhões de pessoas que vivem no Brasil são cristãs, certo? Óbvio que você vai declarar, as pessoas se declaram cristãs, mas nem todos são cristãos autênticos. Concordo plenamente. Dentro desses 160 milhões de cristãos, você tem aí os católicos, os ortodoxos, os presbiterianos, os pentecostais, os neopentecostais, os desigrejados, os adeptos do nome sagrado, os anglicanos, enfim, tem tudo quanto é tipo de cristãos. Beleza? Realmente, isso ninguém pode negar. Mas, dentro desse meio, será que não existe ninguém que realize esses milagres, possa transmitir, praticar essas obras que Jesus fez? Conforme cita aqui, porque ele deixa bem claro a condição para você realizar as obras que ele fez, tá? É crer, né? Quem crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores do que estas, né? Pois eu vou para o meu Pai. Eu coloquei aqui pela NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, mas você pode conferir em outras versões, certo? Entendeu? Tudo que você pedir em oração, você vai receber, você pode receber. É qualquer coisa que for pedido no nome de Jesus, a pessoa pode receber. Engraçado que eu nunca vi um cristão multiplicar alimento. Eu nunca vi um cristão dar sobre as águas. Eu nunca vi, um cristão ressuscitar um morto. Quando morre um ente querido seu, que eu já tive perca de familiares, parentes, amigos, né? Quando morre, ser cristão, independentemente de ser católico ou evangélico, o padre ou o pastor vai lá
dá lá uma mensagem, uma palavra de esperança, só que ele não vai lá fazer o que Jesus permitiu, autorizou, ordenou fazer, que é praticar as obras que ele fez. Jesus, ele não ressuscitou pessoas, ele ressuscitou Lázaro com 4 dias que estava morto, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele foi ressuscitado. Por que não vemos mais esses casos hoje em dia? Tá? Muitos cristãos vão argumentar assim: é que a gente não tem fé o suficiente para isso. O evangelho vai te refutar. Não sou eu, tá? Só estou expondo passagem bíblica. Mateus 17, versos 20. Olha que Jesus responde para quem pergunta sobre a questão de tamanho de fé. Tá? Foi porque vocês não têm bastante fé, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui, vai para lá, e ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Então, ou seja, tamanho de fé não é desculpa. Só de você crer que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus andou sobre as águas, que Jesus morreu na cruz de braços abertos ou numa estaca, conforme os testemunhos de Jeová, enfim, ele morreu lá em favor de pecados. Cara, isso por si só você já está mostrando que você acredita, que você tem fé. Fé é você acreditar no que você não vê, no que você não pode provar. Então, você falar que eu não tenho fé suficiente, porra, Jesus utiliza aqui, dentro do seu contexto histórico, social e cultural, aqui a passagem, verso 20 de Mateus 17, mostra que o tamanho de fé não é o fator-chave. Porque a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se tiver fé, poderia dizer: esse mundo sai daqui para lá, ele vai. Ou precipita-te do mar, conforme a versão da sua Bíblia. Né? Um monte, ou no caso uma montanha, se precipitar ao mar, uma coisa impossível pelo poder de palavra. Mas o que Jesus quer dizer isso? Que qualquer coisa é possível. Aqui, ó, você pode ver o verso, o final, né? E ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Agora eu te pergunto, por que não vemos um cristão ressuscitando morto, multiplicando alimento? Já pensou se se os grandes líderes das igrejas aí, os missionários, os pastores, os padres, né? Os evangelistas, os diáconos, os obreiros praticassem a passagem da multiplicação de alimento, já teria se erradicado a fome no mundo. Para pensar um pouco, usa a sua massa cefálica se você está assistindo esse vídeo. Imagine você como cristão praticando a multiplicação de pães, multiplicando sacos de arroz para distribuir para a família carente, multiplicando saco de feijão, uma carne, uma verdura, um pão, enfim, alimento para famintos. Não, o que o cristão faz? Né? É um ato bonito, sem sombra de dúvidas. Só que Jesus fez muito além. O cristão faz o seguinte: pega, recolhe alimentos, claro, né, os mais honestos, mais sinceros, porque tem igreja que nem para fazer um trabalho social faz. E quando faz é migalhas, né? Recolhe alimentos, uma cesta básica, um agasalho, enfim, e distribui para os necessitados. Não tem o que falar quanto um trabalho social. Eu acho fantástico, maravilhoso. Se vocês praticam isso, muito bem. Mas, se você se diz cristão, que você segue a Jesus Cristo, ele fala que qualquer coisa para você é possível. Qualquer coisa, ele não dá limite. Alguma coisa pode ser possível a você. Não, o texto é claro, qualquer coisa é possível. Tá? Então, ou seja, por que está te impedindo de você praticar os milagres que Jesus fez? O que te impede de você multiplicar um pão, um peixe, uma carne, uma verdura, agasalho nesse período de frio para o necessitado? O que está impedindo de você fazer isso? O que está impedindo de você, quando morre um ente querido seu, ou um familiar de um amigo seu, de uma pessoa querida sua, ou seja lá quem for, até pessoas desconhecidas, de você chegar no cemitério e ressuscitar aquela pessoa? O que está te impedindo? Falta de fé? Mateus 17, verso 20 te refuta. Se tiver fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, uma fé mínima, já é o bastante para você fazer qualquer coisa. Mateus 21 aqui, ó, para fechar, Mateus 21, verso 21. Eu afirmo a vocês, isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levanta-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. Verso 22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Ou seja, por que eu não creio na ressurreição de Jesus? Eu não duvido que você ama a Jesus.
Eu não duvido que você acredite em Jesus. Tá? Jesus, ele ressuscitou. E ele fala que aquele que crê nele faria as obras que ele faz, até outras maiores farão. O que você tem feito? O que você tem procurado, para você que trabalha com apologética cristã? Você tem procurado argumentos filosóficos, argumentos acadêmicos, científicos para provar a autenticidade da sua fé? Prove cumprindo o que Jesus te ordenou. É a melhor forma de se provar que Jesus existe, que Jesus está no céu, que a Bíblia não mente, que o Evangelho é verdadeiro. Para você que é cristão desigrejado, que anda criticando todo quanto é tipo de modelo denominacional, né, toda instituição montada, sendo que se você tem a Bíblia na sua mão, é graças a uma instituição organizada, a Igreja Católica, Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa do Oriente, graças a essas instituições que você tem a Bíblia aí na sua casa, para você abrir ela de forma isolada, ler o que te interessa e sair pregando aí o que te interessa e te convém, né, o que vai ser vantajoso para você, o que te impede de você fazer os milagres que Jesus realizou? Fala para mim. Coloca, expõe aqui nos comentários. Tá? Você que acha que só por intermédio de Jesus, sendo cristão, sendo na igreja A, na igreja B, é que você vai ser salvo? Ou seja, se você não está provando, não consegue mostrar o seu cristianismo, a sua cristandade, tá? Jesus fala a qualquer um, basta crer. Ah, eu não tenho fé, uma fé grande. Não é a fé, o tamanho da fé não manda. É somente se tiveres fé. Se você crê nos absurdos que o Evangelho narra, você já demonstra que você tem fé o suficiente, coisa que eu particularmente não tenho. Então, o que te impede de você fazer as obras que Jesus fez? É para se pensar, é para se analisar. Então, ou seja, se nós não vemos, se eu não vejo nenhum cristão fazendo isso, eu quando fui cristão não consegui fazer isso, ou seja, alguém aqui está errado. Ou é o cristão ou é Jesus. E aí, quem que está errado? Uma boa pergunta, né? Será que Jesus mentiu? Se Jesus fala que aquele que cresce nele faria as obras que ele fizesse, né? Ou seja, ele fez diversas obras até ressuscitar pessoas, ele ressuscitou, e hoje não vemos nenhum cristão praticando isso. Todo mundo sabe, no fundo, que essas coisas não existem. Milagres não existem. Extraordinários não existem. E aí, como que fica a questão? Posso eu crer em Jesus? Eu posso realmente confiar a minha fé valiosa, a minha racionalidade no que está escrito aqui dentro? Para pensar, se põe um pouco no meu lugar. Permita-se o seu ceticismo que você tem dentro de você aflorar e veja se realmente compensa. Se você não está depositando a sua vida, a sua fé, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço, talvez numa grande e possível farsa. É para se pensar. Se você, ou nenhum cristão, pratica o que Jesus ordenou, o que me garante que ele ressuscitou? Túmulo vazio? Isso não é prova o suficiente. Paz a todos. Se você gostou do vídeo, clique em se inscrever, dê o seu like, dúvidas, sugestões, críticas, refutações, fiquem à vontade no comentário. Paz a todos e forte abraço.